Meu pai disse de repente, sua irmã merece respeito, não você, e me pediu para pedir desculpas. Eu só sorri e respondi, tudo bem, então ela pode pagar a própria mensalidade. Foi aí que meu pai piscou, como se não tivesse escutado direito. Minha irmã, Megan, que estava sentada com os braços cruzados como uma jurada em um show de talentos, se remexeu na cadeira, claramente não esperando aquela resposta. E minha mãe, bem, ela já estava suspirando pela metade, daquele jeito que ela fazia quando eu não queria brincar sozinho, mas dessa vez eu não estava brincando. Deixa eu voltar um pouco. Eu sou o Evan, 32 anos, irmão mais velho, reservado, o cara que conserta a pia quebrada às 2 da manhã e finge que não ouve os sussurros da família sobre como ele nunca atingiu seu potencial. Por anos, mantive a cabeça baixa, trabalhei duro, paguei minhas contas, paguei as contas deles também, mesmo quando não mereciam, o que era quase sempre. Ajudei Megan com o aluguel, com as compras, com a mensalidade da faculdade, silenciosamente, sem querer crédito. Só queria aliviar o fardo da criança de ouro, mas o problema de sempre se esforçar é que as pessoas começam a tratar isso como sua obrigação. Começou sutil, anos atrás, um comentário passageiro do meu pai, a Megan sempre foi ambiciosa, ou da minha mãe, você tem sorte de não precisar de muito, e a Megan só absorvia os elogios como se fossem raios de sol. De vez em quando me lançava um obrigada do mesmo jeito que se dá uma gorjeta pro garçom que enche sua água sem pedir. Mas tudo desmoronou numa tarde de domingo, em março. Megan tinha acabado de reclamar, de novo, sobre como era difícil ser estudante em tempo integral, sem mencionar que ela não tinha um emprego há 3 anos, sem mencionar que, uma semana antes, eu tinha transferido discretamente $1, 200 pro setor financeiro da faculdade dela. Aí, do nada, meu pai se virou para mim com aquele olhar frio e disse, você devia se desculpar, sua irmã merece respeito, não você, como se todos os meus anos de sacrifício não significassem nada, como se respeito fosse algo reservado só para Megan, e eu apenas sorri. Tudo bem, eu disse, me afastando da mesa, então ela pode pagar a própria mensalidade. O silêncio que veio depois foi glorioso. O que nenhum deles sabia era que aquele momento, aquele único comentário casual foi o empurrão final. Eu não precisava gritar, nem discutir, só precisava ir embora. Com precisão, com calma, foi o que fiz. Não bati a porta, não levantei a voz, só me levantei, levei meu prato até a pia, como em qualquer outro domingo, e saí da casa dos meus pais, sabendo que talvez fosse a última vez por muito tempo. O ar lá fora parecia diferente, mais leve. Como se alguém tivesse finalmente liberado a pressão de um balão que eu nem sabia que carregava no peito há anos. Naquela noite, sentei na mesa da cozinha e abri meu notebook. A conta da mensalidade da Mega ainda estava no meu nome. Claro, entrei no sistema e marquei a opção cancelar pagamentos automáticos. Um clique, foi só isso. Depois fui para as contas de luz, gás, internet, todas vinculadas ao endereço dos meus pais. As mesmas que eu vinha pagando secretamente nos últimos 3 invernos, porque a conta de aquecimento sempre explodia. Mudei o endereço de cobrança para o deles. Removi meus dados do cartão. Fui cirurgicamente metódico. Quando fechei o notebook, tinha cortado todos os laços financeiros com eles. Na manhã seguinte, ignorei o grupo da família. Megan tinha mandado um meme sobre segunda-feira preguiçosa com um emoji de café. Acho que ainda não tinha percebido o que eu tinha feito. Mas não demorou. 2 dias depois, recebi uma ligação do meu pai, a primeira em meses. Ele usava aquele tom sério, o mesmo que me fazia endireitar as costas quando eu era criança. Evan, acabei de receber um aviso da faculdade. A mensalidade da Mega não foi paga. O que está acontecendo? Eu parei por um segundo, deixando o silêncio pairar. Eu te avisei, respondi. Disse que ela pode se virar sozinha. Você está sendo mesquinho, ele rebateu. Não, falei, estou sendo justo. Ele desligou. Mais tarde, naquela noite, Mega me ligou. Ela não gritou, ela chorou. Disse que não entendia por que eu estava fazendo aquilo com ela, que a faculdade já era estressante o suficiente, que ela estava tentando, mas tudo era tão caro. Eu poderia ter dito 1000 coisas sobre o iPhone novo que ela comprou no mês passado, sobre as saídas, os pedidos no DoorDash que eu pagava discretamente, mas só disse: eu sei que é difícil, você vai dar um jeito. E então eu também desliguei. Nos dias seguintes, o castelo de cartas que eu vinha sustentando começou a desmoronar.
O gás foi cortado na casa dos meus pais por 2 dias porque o pagamento automático não foi feito. As aulas da Megan foram congeladas por falta de pagamento. Minha mãe ligou perguntando se eu tinha desligado os pagamentos por engano. Eu não atendi. Comecei a fazer hora extra não porque eu precisava, mas porque eu queria, sem ninguém drenando minha carteira. Minhas economias começaram a crescer pela primeira vez em anos. Finalmente, reservei umas férias para mim. Só um fim de semana. Uma cabana no norte. Sem Wi-Fi. Só árvores e silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, parecia que eu estava respirando de verdade. Enquanto eu descobria o gosto da liberdade, minha família finalmente começava a entender o que o meu silêncio bancava. No fim daquela primeira semana, o silêncio da minha família mudou. Já não era um silêncio comum, estava carregado, como o ar logo antes de uma tempestade. Eu conseguia sentir. Eles estavam fervendo, esperando, tramando algum plano para me puxar de volta pro papel que me deram. E claro, o domingo chegou, e com ele, a mensagem: jantar às 18 horas. Precisamos conversar. Pai, não era um convite, era uma ordem, daquele tipo que ele usou a vida inteira, a que eu sempre obedecia. Mas dessa vez, eu nem respondi. Fui ao mercado, comprei uns bifes bons, preparei eles mal passados, e comi enquanto assistia a um documentário sobre pessoas que escaparam de seitas. A ironia não passou batida. Na segunda de manhã, acordei com 3 chamadas perdidas da minha mãe e uma da Megan. A mensagem de voz que ela deixou era calma, quase ensaiada. Oi, eu sei que as coisas têm estado tensas. O pai, às vezes ele fala coisas, mas eu realmente preciso da sua ajuda. Evan, congelaram minha matrícula. Eu não posso me inscrever no próximo semestre. Podemos conversar? A voz dela era diferente. Não estava arrependida, só assustada. E não vou mentir, por um instante, senti um lampejo de compaixão, mas passou rápido. Lembrei do jantar alguns meses atrás, quando ela riu dizendo que não conseguiria viver como uma universitária falida. Lembrei de quando ela brincou que tinha um patrocinador, ou seja, eu. Lembrei da vez que pediu dinheiro pros livros, e no fim de semana seguinte postou uma história no spa. Lembrei da frase: ela merece respeito, não você. Então respondi com uma única palavra: não. Naquela tarde, recebi uma visita. Abri a porta e lá estava meu pai, braços cruzados, com cara mais de senhorio do que de pai. Ele não esperou o convite, só entrou. Você vai jogar fora toda a sua família por causa de dinheiro? Ele disse. Olhei para ele, de verdade, e pela primeira vez, não vi autoridade, não vi força, vi medo, porque ele não estava mais no controle. Não é sobre dinheiro, eu disse, é sobre os anos que passei sendo invisível, só lembrado quando vocês precisavam de mim. Ele bufou. Ah, por favor, nós te criamos, te demos comida, como você pode? Eu ri. E paguei tudo isso de volta, 10 vezes mais, mas nunca foi o suficiente, né? Ele não respondeu. Então perguntei direto: você sabe o que eu faço para viver? Silêncio. Assenti. Foi o que imaginei. Ele saiu sem dizer mais nada. Quando a porta se fechou, fiquei ali por 1 minuto, respirando silêncio. Eu não estava mais com raiva, só acabado. Na quarta-feira, ficou claro que eles estavam ruindo sem mim. Começou com uma ligação da minha tia, irmã do meu pai. Ela não falava comigo há anos, desde aquele almoço de família onde a Megan recebeu uma ovação de pé por entrar na faculdade e me pediram para tirar a foto do grupo. De repente, ela estava toda calorosa e preocupada. Oi, querido, ouvi dizer que as coisas estão tensas. Seu pai tá só estressado. Sabe como é, com as contas, com a Megan. Ele fala coisas que não quer dizer. Quase ri. Tinham acionado o esquadrão da guilda da família estendida. Clássico. Carol, eu disse, mantendo a voz firme. Ele disse que eu estava pagando a faculdade da Megan. Ela fez uma pausa. Bom, ele disse que você ajudou um pouco. $10.000 por semestre. Silêncio. As contas de luz, água, seguro do carro, supermercado, e mais silêncio. Eu podia imaginá-la fazendo as contas mentalmente. Até que, finalmente, ela disse, ah, e eu respondi, sim, ah. Ela não insistiu depois disso, só murmurou algo sobre estar por perto, caso eu precisasse conversar, e desligou. Foi aí que eu soube que as coisas tinham mudado de verdade. Dessa vez, eu tinha sido o andaime que sustentava a fantasia de competência dela, a viga central, quieta, constante,
Nunca fui agradecido por isso, mas sempre estive ali, sendo usado como apoio. Agora, com minha ausência, a casa começava a render. Naquela noite, Megan postou algo enigmático no Instagram, uma tela preta com a frase: "Algumas pessoas só são generosas até você parar de elogiá-las." Alguns amigos comentaram com emojis tipo ok e duro, mas eu não interagi, não respondi, só ignorei e desliguei o telefone. Enquanto eles se debatendo, tentando manter o castelo de pé, eu estava prosperando. Naquela semana, finalmente consegui a certificação que vinha estudando há quase um ano. Meu chefe me chamou na sala dele e me ofereceu um aumento e não foi pequeno. Ele disse: "Não sei o que mudou ultimamente, mas o seu foco está afiadíssimo." Eu queria dizer: parei de sangrar por gente que nunca percebeu que estava me cortando. Mas só sorri e disse: "Obrigado." Voltei para minha mesa, me sentei, e comecei a procurar apartamentos do outro lado da cidade. Melhores, mais claros, mais limpos, com luz. Foi a primeira vez, em anos, que eu planejei algo só para mim, e cada parte daquilo pareceu merecida. O próximo jantar em família aconteceu sem mim, primeira vez. Nenhuma mensagem perguntando se eu podia levar a sobremesa, nenhuma indireta passivo-agressiva sobre como a Mega anda sobrecarregada e se eu poderia, talvez, bancar as compras dessa vez. Só silêncio. Mas mesmo assim, eu soube. Minha prima Sarah me mandou uma foto da mesa, do outro lado, Megan sentada rígida ao lado do meu pai, os dois com a expressão de quem acabou de sair de um velório. A legenda dizia: "Clima tenso. Onde você estava? Você é a única que faz essas reuniões valerem a pena." Eu não respondi. No dia seguinte, Megan ligou de novo. Eu não atendi, mas ela deixou uma mensagem de voz. Eu ouvi 2 vezes, só para ter certeza. "Oi, eu sei que você tá bravo, mas o papai tá me fazendo pegar um empréstimo pro próximo semestre. Tipo, um empréstimo de verdade, com juros. Ele disse que, se você não ajudar, então não é mais problema dele." Eu não sei o que fazer. Ali estava o desmoronamento não só financeiro, mas das alianças também. Megan sempre foi a favorita do papai, desde o começo, mas favoritos só servem quando são convenientes. No momento em que ela virou um peso, ele esfriou. Foi quando eu percebi uma coisa importante. Eu nunca fui a ovelha negra, eu era só a refeição. Aquela que eles carregavam de responsabilidade até desmaiar, e quando eu não desmaiei, eles começaram a me odiar por isso. Naquela noite, abri meus antigos extratos bancários, revisei cada transferência, cada Pix, cada compra de mercado dos últimos 3 anos. Eu tinha gasto pouco menos de $46.000 com eles. 46 mil. Enquanto me chamavam de distante. Enquanto Megan postava cafés com latte art legendados. Enquanto meu pai soltava comentários tipo: "Tem gente que simplesmente não nasceu para liderar." Aquela noite, eu fiz algo simbólico. Fui até o armário do corredor, peguei a caixa de sapatos que eu guardava para qualquer emergência, cheia de recibos, daqueles que eu guardava para lembrar que eu era útil, que eu importava, que eu contribuía. Joguei tudo fora. Sem raiva, sem mágoa, nem tristeza. Só fim. Eu só parei porque a verdade é que eu já tinha dado demais, muito mais do que o suficiente. E agora, tudo aquilo que eu estava entregando para eles, eu estava prestes a entregar para mim mesma. 2 semanas se passaram até que eu ouvisse algo da minha mãe. Nenhuma palavra, nenhuma ligação, nem mesmo um meme aleatório, do tipo que ela costumava mandar quando queria quebrar o gelo. Eu quase tinha esquecido como era o silêncio dela. Até que, numa quinta-feira à noite, meu celular vibrou. Não era uma ligação, era uma foto. A imagem de uma conta, um aviso da companhia de energia, aquele papel rosa no topo, informando que o corte seria feito em 3 dias. A legenda dizia apenas: "Não sabíamos que você também parou de pagar isso." Sem oi. Sem pedido de desculpas. Só aquele tom passivo-agressivo, acusatório e seco. Como se eu tivesse puxado o tapete deles, quando na verdade eu só deixei claro que eles nunca tiveram chão firme sob os pés. Fiquei olhando para a mensagem por um tempo. Não respondi, só me recostei no sofá. Meu sofá. No meu novo apartamento. Com cheiro de cedro e aquecimento funcionando porque eu pagava por ele. Essa é a coisa sobre ser confiável. As pessoas te tratam como se você fosse um recurso permanente. Tipo eletricidade, tipo água. Ninguém agradece por você estar lá até o dia em que você para de estar. No fim de semana,
Minha mãe apareceu na minha porta. Estava mais magra, abatida. Trazia um pote de Tupperware nas mãos, como uma oferta de paz. Pensei que você pudesse querer um pouco disso. Você gosta, né? Ela disse, os olhos fugindo, espiando pelo corredor como se tivesse medo de alguém vê-la ali. Eu não peguei o pote. Em vez disso, saí, fechei a porta atrás de mim e perguntei: por que você tá realmente aqui? Ela piscou. Estamos atrasados com algumas coisas. Estamos, eu perguntei. Ou a Megan? Ela não respondeu de imediato. Ela tem chorado muito. Disse que não tá bem na escola. Disse que se sente abandonada. Senti algo se mexer dentro de mim, mas não foi culpa, nem pena. Foi só reconhecimento. Eu conheço esse sentimento, eu disse. Os olhos da minha mãe se estreitaram. Você tá nos punindo. Não, respondi. Eu só não tô mais salvando vocês. O olhar dela disse tudo. Pela primeira vez na vida, ela percebeu algo que nunca tinha passado pela cabeça dela antes, nem quando eu tinha 12 anos e consertei a pia vazando, nem aos 25, pagando o aluguel, nem aos 32, pagando a mensalidade da faculdade. Sem mim, tudo desmorona. E talvez só talvez eu nunca tenha sido o fracasso da família. Quando chegou o prazo final da mensalidade da Megan, ela ainda não tinha pago. Eu soube disso porque a universidade me mandou um e-mail para mim, não para ela. Aparentemente, eu ainda estava listado como responsável financeiro. Engraçado como isso funciona. Você passa 3 anos financiando os sonhos de outra pessoa, e o sistema só assume que você sempre vai estar lá. Eu não respondi o e-mail, só encaminhei para Megan com 2 palavras. Resolva isso. 1 hora depois, ela ligou, eu deixei tocar. Então veio a mensagem. Vou ter que trancar o semestre, tá feliz agora? Fiquei encarando aquela mensagem, não por culpa, por curiosidade. Ela ainda achava que isso era sobre felicidade. Como se eu tivesse orquestrado tudo isso para machucar ela. Como se fosse vingança. Mas não era. Era só a realidade. Megan passou a vida caminhando numa corda bamba, mas só porque ela nunca soube que eu era a rede lá embaixo. E agora, sem mim por baixo, ela estava finalmente descobrindo quão fina aquela corda sempre foi. Naquela semana, recebi um cartão pelo correio. Sim, um cartão literal da Hallmark. Na capa, vamos conversar sobre as coisas. Dentro, com a letra do meu pai, você já fez seu ponto, mas sua irmã está sofrendo. Ela ainda é família, podemos superar isso, mas só se você vier para a mesa. Eu ri. Venha para a mesa. Como se eu não tivesse passado a vida inteira naquela mesa, servindo em silêncio, invisível. Como se eles não tivessem puxado a cadeira debaixo de mim no exato momento em que comecei a pedir um pouco de espaço para respirar. Não respondi ao cartão. Guardei numa gaveta não para reler depois, mas para me lembrar que o pedido de desculpas nunca veio. Nunca veio de verdade. Naquela mesma semana, tive meu primeiro gostinho real do que a vida podia ser sem eles puxando cada fio solto do meu tempo e do meu dinheiro. Comprei um terno novo não porque precisava, mas porque queria me ver bem, queria me ver inteiro. Me olhei no espelho e quase não reconheci o homem que estava ali. Ele parecia mais leve, mais firme, real. Então, reservei uma viagem de fim de semana. Nada extravagante, só uma cabana perto de um lago tranquilo. Sozinho. Meu tipo de luxo. E enquanto eles tentavam entender como pagar as contas, eu estava lá, sentado perto da lareira, numa noite de sábado, com um uísque numa mão e nenhum telefone na outra. Sem emergências. Sem pedidos. Sem culpa. Só paz. 2 meses depois de cortar o cordão umbilical, Megan desistiu. Não oficialmente, não de cara. Mas soube por uma amiga que trabalha na universidade. Ela parou de ir às aulas, começou a se atrasar, perder prazos. Eventualmente, desativaram o e-mail de estudante dela. Foi aí que ela apareceu no meu apartamento. Sem aviso, sem mensagem. Só uma batida leve na porta, como alguém pedindo um favor que sabe que não merece. Abri. Lá estava ela. Megan. A garota que costumava flutuar pela vida como se o mundo lhe devesse algo só por ela existir. Mas agora ela parecia pequena, cansada, diminuída. A voz dela mal era um sussurro. Posso entrar? Eu não respondi. Saí e fechei a porta atrás de mim, encostando no corrimão. Ela hesitou, depois me seguiu, abraçando a si mesma como se o frio a tivesse alcançado de repente.
Achei que você me odiasse. Ela disse. Olhei pro estacionamento. Não queria facilitar muito. Eu não te odeio. Só parei de me sacrificar por você. Ela se encolheu, como se eu tivesse dado um tapa. Você podia ter me dito que tinha desistido. Eu disse. Você é que nunca escutou. Silêncio. Ela começou, a voz embargada. Eu achei que você sempre estaria lá. Aí estava. A verdade não dita. Todos eles pensaram isso. Que eu sempre estaria lá. Não importava o quanto eu estivesse invisível. O quanto eu estivesse esgotado. Desvalorizado. Porque é isso que as pessoas confiáveis fazem, né? Elas aguentam. Eu nunca deveria ter sido seu plano B, Megan, eu disse. Eu era seu irmão, não seu investidor, não seu caixa eletrônico, não sua apólice de seguro. Ela começou a chorar, baixo, envergonhada. Eu não sabia o quanto você fazia, sussurrou. Achei que a mamãe e o papai também estavam ajudando. Soltei uma risada curta, seca. Eles não mexem um dedo há anos. Você era o projeto deles. Eu era a base. Ela enxugou o rosto com a manga de um moletom que eu reconheci. Era meu. Ela provavelmente nem lembrava que tinha pego. Desculpa, ela disse. Foi a primeira vez que ouvi essas palavras dela. Mas eu não disse tudo bem. Porque não estava. Ainda não. E talvez nunca ficasse. Em vez disso, assenti com a cabeça. Ótimo. E voltei para dentro. Deixei ela ali, na varanda. Na próxima vez que vi meu pai, ele não estava gritando. Não estava se fazendo de importante. Ele estava, na fila do banco. E eu não esperava encontrá-lo ali. Eu estava lá, fechando uma conta poupança antiga. Uma que eu tinha aberto quando achei que talvez pudesse ajudar a Megan com a pós-graduação, algum dia. Um pensamento quase cômico agora. Ele me viu antes de eu vê-lo. Fez aquele olhar duplo lento. Como quem ainda está decidindo se deve acenar ou simplesmente ir embora. Eu não acenei. Mesmo assim, ele saiu da fila e veio andando até mim, como se fossemos velhos amigos. Usava aquele sorriso fino, quase ensaiado, o mesmo que ele usava quando queria vender alguma ideia. Mesmo dizendo que precisávamos conversar, eu olhei para ele, de verdade. Os sapatos estavam gastos. Carregava uma pasta debaixo do braço, abarrotada de papéis. O estresse grudado nele como um perfume ruim. Acho que a gente já conversou o suficiente, eu disse. Ele suspirou. Olha, não vou fingir que não estragamos tudo. Mas sua mãe não está dormindo. A Megan mal está comendo. A gente só quer seguir em frente. Você quer dizer, agora que as contas estão se acumulando e eu não tô limpando a bagunça? Ele abriu a boca, depois fechou. Olhou pro chão. Eu não sabia que tinha chegado a esse ponto. Ele disse, baixinho. Não. Você só não quis saber. E foi ali que aconteceu. Eu vi na forma como os ombros dele caíram. No jeito como, de repente, ele parecia mais velho do que na última vez em que o vi. Eu estava errado, ele disse, quase num sussurro. Não foi um pedido de desculpas completo. Não foi assumir responsabilidade. Mas foi perto. Eu podia ter dito muita coisa naquele momento. Podia ter oferecido um pouco de alívio, estendido uma ponte, aberto uma porta. Mas aí me lembrei. Dos anos sendo invisível. Sendo responsabilizado por tudo. Sendo usado. Descartado. Então eu disse. Você não é a pessoa que decide quando isso termina. Ele assentiu, devagar. Não discutiu. E quando se virou para voltar à fila, parecia um homem que finalmente entendeu que a base sobre a qual construiu seu orgulho nunca foi dele para começar. Saí do banco naquele dia sentindo algo que não sentia havia anos. Poder. Já se passaram 6 meses. Megan conseguiu um emprego numa livraria. Meus pais reduziram o tamanho. Venderam a casa. Dizem que vão se aposentar. O grupo da família ainda existe. Mas agora é mais silencioso. Hesitante. Eles não me pediram mais dinheiro. Eu nunca fiz um anúncio dramático. Não postei nenhum discurso sobre cortar relações com gente tóxica. Eu só fui embora. Não por raiva, mas por paz. Hoje, minha vida é mais tranquila, mais simples. E minha